Vamos esperar a galera entrar aqui. Acho que já estamos ao vivo. Vou testar o som. Vamos ver. Deu uma atrasadinha por causa da questão do carro ali. Quem for entrando aí já vai dando o seu compartilhar aí com a galera, com seus amigos, para a gente ter mais pessoas. Só quem for entrando, Realville entrou, Laura entrou. Boa noite para vocês que estão entrando aí. Realville, Brumeyer, Adriano. Fala, Adriano. Um abraço para Adriano. Maxicar. Maxicar é o Polina? A Bruna, o Zac, o Ícaro entrou aí também. Ederzão. Fala, Éder. Professor de empreendedorismo lá do Instituto Futuro de Excelência. O Marcelo que entrou ali, Maxicar, é o Marcelo que está trabalhando lá com a gente, corretor lá na Estilar Imóveis. Bom, deu tempo, né? Acabamos aí entrando 8:01 ao vivo, porque tava regulando a câmera aqui e tal. Mas estamos aí, né? Firme e forte, sem mimimi, igual era o título ali da live, né? E se você acha que tem alguém aí que precisa ouvir isso aqui que eu vou falar hoje, né? Vai ser algo bem impactante aí, com certeza, para muita gente. Manda aí, já mete o dedo aí nesse aviãozinho, já manda aí pros seus amigos. Vocês estão me ouvindo bem, galera? Fala aí comigo. Fala aí comigo, quero saber se vocês estão ouvindo. Estão me ouvindo legal? Deixa eu arrumar aqui. Ó, o pessoal tá falando que sim, que dá pra ouvir bem. Então, beleza. Hoje acho que não vai ficar com aquele eco. Na última live ficou um pouco de eco ali. Legal. Então, sem demais delongas, né? Sem mais delongas, vamos direto ao assunto. Como o tema da live é empreendedorismo sem mimimi. Então, eu não quero ficar de mimimi hoje aqui, né? Quero ir direto ao ponto. E quem já chegou, quero privilegiar vocês já com algumas sacadas aí, alguns códigos de ouro para vocês já, né? Pessoal que for entrando aí, seja bem-vindo, né? E façam, né, que Deus abençoe aí a vida de vocês e, né, que espero que faça diferença na vida de vocês essa live essa noite. Então, também, galera, quem for tendo perguntas aí durante a live, pode ir mandando aí também que eu vou respondendo. Vamos trocando ideia. O objetivo dessa live é a gente trocar ideia aí e poder se ajudar aí nessa área do empreendedorismo. Então, sem mais delongas, o que é o mimimi que eu coloquei ali? Até muita gente falou, né? Zac, nossa, mas é um tema forte, né? Um título forte. E algumas pessoas até falaram, né? Eu gostei do sem mimimi, né? E por que sem mimimi? Eu vejo que hoje em dia muitas pessoas elas ficam de mimimi para muita coisa. E o que é o mimimi? É o dar desculpas, né? Com certeza vocês já ouviram muitas vezes aquela frase que diz assim, né? Quem dá desculpas não dá resultados, né? Quem dá desculpas não dá resultados. Parece até algo meio clichê, mas é exatamente isso que acontece. Mas o porquê que quem dá desculpas não dá resultados, né? Porque a gente vê o pessoal falando, né? Quem dá desculpa não dá resultado, quem dá desculpa não dá resultado. E virou algo muito clichê, né? Algo muito batido, mas ninguém fala o porquê. Eu vou falar para vocês, né? Hoje, o porquê que as pessoas não dão resultado. E já sem mimimi, vamos direto ao assunto, dar desculpas, né? Por que as pessoas dão desculpas? Dar desculpas é o quê? Nada mais é do que tirar de si a culpa e transferir para alguém. Então, quando eu começo a dar desculpas por algo, eu transfiro a culpa, tiro de mim a culpa e transfiro para algo ou para alguém. Por quê? Porque é mais fácil eu transferir a culpa para os outros do que assumir a culpa. Só que deixa eu contar algo para vocês. Vou tomar um golinho de café aí que eu vim da rua. Tô esquentando ainda aqui. Então, por que as pessoas preferem dar desculpas do que assumir para si a culpa? Porque elas não entenderam algo, que não existe mais culpa. Então esse daqui é o primeiro código de ouro, já anotem aí se vocês estiverem anotando.
Quando Deus deu Jesus por nós, ele levou sobre ele toda a culpa. Então não existe mais culpa. Para com esse negócio de culpa. Sabe, as pessoas falam assim, você precisa assumir a culpa. Não, você não precisa assumir a culpa. Sabe por que você não precisa assumir a culpa? Porque você não é mais um escravo. Você é livre. A partir do momento que Deus deu Jesus para morrer por você, você se tornou livre. E hoje, então, você não precisa assumir a culpa de nada. Você precisa assumir a responsabilidade. E aí as coisas mudaram. Hoje então, você pode, a partir desse momento, você teve a revelação disso que eu acabei de falar para você, né? Que você não precisa assumir a culpa, porque não existe mais culpa. Você, a partir de então, você começa a assumir a responsabilidade. E aí você começa a assumir o controle sobre a sua vida, porque responsabilidade é controle. Então, quando você começa a chamar para si a responsabilidade, você começa a fazer as coisas por decisão e não mais por condição. As pessoas, elas vivem a vida delas baseada em condições. Elas se condicionam ao carro que andam, se condicionam à casa que vivem, se condicionam ao trabalho que elas têm, ao cargo que elas ocupam nas empresas, né? Aos cargos e funções que elas ocupam nas igrejas. Elas se condicionam a tudo, ao dinheiro principalmente. Uma das coisas que as pessoas mais se condicionam ao dinheiro. E até em algumas lives atrás aí, eu tava fazendo uma live esses dias com o Léo, e uma das coisas que a gente comentou, né, sobre o poder libertador, né, de você exercer o domínio, o governo sobre o dinheiro, né, a partir do momento que o dinheiro não domina mais as suas ações e você começa a viver por decisões e não por condições, né, o dinheiro não te governa mais, é você quem governa ele, você domina sobre ele. Então, comece a viver por decisões. As pessoas vivem por condições e aí elas acabam se limitando. Elas perguntam para o dinheiro. Toda vez que elas vão fazer algo, elas perguntam: Senhor dinheiro, posso ir no mercado fazer uma compra top para minha família, para abastecer o meu armazém aqui em casa, fugiu agora o nome aí, abastecer o meu armário, abastecer, né, o mantimento aqui em casa? E aí o dinheiro olha para elas e fala: não, você não pode, porque você é meu escravo, então você não vai fazer isso. Aí a pessoa pergunta pro dinheiro: Senhor dinheiro, posso ir fazer aquela viagem com meus amigos, né, aquela viagem dos sonhos? Não, você não pode, porque você é meu escravo. E aí as pessoas vivem nesse ciclo, perguntando pro dinheiro, círculo de viver em condições, viver de condições, e nunca elas tomam a decisão da sua vida, as decisões na sua vida. Então assuma o controle, mas para você assumir o controle, você precisa assumir a responsabilidade. Com a responsabilidade vem o controle. Então pare de dar desculpa, pare de transferir para os outros e para as coisas a culpa. Eu vejo as pessoas transferindo até para objetos inanimados, né? Como assim para as pessoas ou para as coisas? Eu vejo que as pessoas fazem o seguinte: elas vão lá e compram um carro, né? Eu comprei um Peugeot esses tempos atrás, né? E aí a gente brinca, né? Porque todo mundo fala, né, do Peugeot. Peugeot. Mas é um excelente carro, só que você precisa manter sempre as revisões, sempre as manutenções dele em dia, para que ele possa não dar problema. E sempre que dá um probleminha, você tem que arrumar. Se você deixar, realmente vai quebrar. E é um pouquinho mais caro que os outros carros, logicamente, né? Por ser um carro importado e tudo mais. Mas aí a pessoa, ela faz o quê? Ela escolheu o carro que ela queria comprar. Ela decidiu, ela foi lá e escolheu. Só que daí dá um problema no carro, o que ela fala? A culpa é do carro. A culpa é desse carro, né? E às vezes até amaldiçoa o carro, fala: a culpa é desse carro maldito que só me dá problema. E mal sabe ela, né, que quando ela faz isso, ela tá atraindo mais maldição para a vida dela. Então, as pessoas, elas vivem dando desculpas e vivendo de condições. Então, quando a gente para de dar desculpas, começa a viver de decisões, começa a viver de sim ou não, exercer o nosso livre-arbítrio, exercer o poder da liberdade de sermos livres, né? Algo que Deus colocou para nós, algo que Deus deu como um presente, né? E o poder da gente decidir se a gente quer ou não fazer algo, elas começam a assumir o controle nas negociações, nas empresas, em todas as coisas da nossa vida. A gente deve parar de ser mimimi, parar de dar desculpas e começar a tomar o controle. Eu falo para os meninos aqui e para as meninas aqui da empresa, né, para os meus corretores,
Eu falo para eles, ó, para de dar desculpa, assume o controle da negociação, porque se você não assumir o controle da negociação, o seu cliente vai assumir o controle e ele vai conduzir a negociação. E aí você vai viver, você vai ter que se basear e vai ter que aceitar tudo que ele falar. E ele vai tomar o controle da negociação e você vai ter que só falar sim, senhor. Então, assuma o controle, seja o protagonista da tua vida. Eu vejo hoje em dia as pessoas, elas não conseguem empreender por quê? Porque elas ficam se preocupando com a opinião dos outros. Eu sempre digo isso, pare de se importar com a opinião dos outros. Quem dá opinião são tolos. Os sábios dão conselhos. Então se preocupe com o conselho dos sábios e não com a opinião dos tolos. Tolos dão opiniões, sábios dão conselhos. Vou repetir de novo para você nunca mais esquecer. Quem dá opinião são tolos. Tolos dão opiniões. Sábios dão conselhos. Então ouça o conselho dos sábios e não a opinião dos tolos. Então toda vez que alguém chega para você e fala, cara, posso te dar uma opinião? Você sabe que basicamente essa pessoa provavelmente ela nunca construiu nada. Talvez seja um sábio que apenas não sabe que a diferença entre opinião e conselho. Mas se ele é um verdadeiro sábio, ele vai saber a diferença entre a opinião e o conselho. Mas muitas pessoas elas chegam e falam para você, posso te fazer uma crítica construtiva? Né? E aí para você saber se realmente é uma crítica construtiva, que na verdade passa a ser um feedback positivo, porque existem só dois tipos de feedback, feedback positivo e feedback corretivo. Não existe feedback negativo. As pessoas, feedback negativo. Não existe feedback negativo. Porque uma coisa que eu aprendi em empreendedorismo sem mimimi, empreendedorismo de alto impacto, né, que hoje eu dei esse nome de sem mimimi para chamar a atenção de vocês, para que vocês viessem, né? E eu sei que muito mimimi vai vir aqui, vai passar, vai dar uma olhadinha e vai vazar. Então, por que eu dei esse nome? Porque é um empreendedorismo de alto impacto. E quando eu aprendi que eu nunca estou perdendo, que eu sempre estou ganhando ou estou aprendendo, né? Isso mudou a minha vida, porque mudou a forma de eu empreender. Mudou a forma com que eu vejo as coisas, mudou a forma de eu empreender. Então hoje eu já não fico mais preso naquele negócio do negativismo. Eu nunca perco, eu sempre aprendo ou ganho. Se eu não estou ganhando, eu estou aprendendo. Então eu nunca encaro uma perda, por exemplo, como um prejuízo para a minha vida. Eu encaro essa perda como um aprendizado para a minha vida. Já perdi muito dinheiro em várias coisas aí, em vários investimentos. E eu digo para vocês uma coisa, aprendi muito com isso, me trouxe muito crescimento e me transformou na pessoa que eu sou hoje. Lógico, busquei entender o porquê que eu tinha perdido, né? Entender o porquê que eu tomei um loss, que eu tomei um revés aí do mercado, né? Em determinada negociação. E eu fui aprendendo com isso. Aprendia, opa, onde que eu errei? Então eu vou aprender, vou buscar aprender. Então, ou eu estava ganhando, ou estava aprendendo. E aí eu falo sobre feedback positivo e corretivo, como eu estava falando para vocês. Feedback positivo, né? Você traz algo, né, que a pessoa fez de bom, você parabeniza, você reconhece a pessoa por aquilo. E o feedback corretivo, você traz alinhamento, direcionamento, né? Mostra, ó, olha aqui, fulano, você errou nesse lado, nessa parte aqui, mas você pode melhorar assim, assim, assim. Por quê? Porque as pessoas geralmente elas chegam para dar um feedback, né? Daí elas falam, vou te dar um feedback. Daí ela chega para você e fala assim, você errou aqui, aqui, aqui. Mas ela não te fala a solução. Então se ela não te fala a solução, logo não vem a ser um feedback, vem a ser apenas uma crítica. Então para mim, na realidade, críticas são apenas críticas, né? Elas não têm objetivo nenhum de te engrandecer em nada. Então eu parto da primícia de ouvir conselhos e não ouvir críticas. E se for uma crítica, se alguém chegar e falar assim, posso te dar uma crítica construtiva? Analise os frutos. Essa pessoa construiu o quê? Porque se ela vai te dar uma crítica construtiva, te fazer uma crítica construtiva, ela precisa ter construído algo referente àquilo. Senão não faz sentido nenhum, não tem congruência nenhuma nessa opinião ou nessa crítica que ela vai te dar, né? Logo, se ela construiu algo, aí sim ela tem autoridade e experiência para falar para você. E logo já não passa mais a ser uma crítica. Ou ela é um feedback corretivo ou ela é um conselho, dependendo da pessoa que vem. Outro dia eu posso falar mais sobre isso.
Mas isso é o empreendedorismo sem mimimi. Então eu parei de dar desculpas para mim mesmo. Porque se a gente começa a dar desculpas, a gente fica dando desculpas, dando desculpas, dando desculpas. Ah, porque tá frio. Ah, porque eu não tenho dinheiro. Ah, porque... várias coisas, né? Ah, porque meu carro quebrou, né? Hoje meu carro tava estragado lá, tava na oficina e vim correndo para fazer a live para vocês. Então eu não dei uma desculpa. Se fosse antigamente, eu ia fazer o quê? Galera, live cancelada. Não vai mais rolar a live. Por quê? Porque eu tava com o carro na oficina, né? Então, vou cancelar a live, é mais fácil, gasto menos energia, né? E eu lembro até hoje de uma frase que eu ouvi do Jim Rohn. Jim Rohn foi um grande pensador aí da nossa era, da era moderna, né? Ele já é falecido, mas ele deixou grandes pensamentos aí na área do empreendedorismo. E uma das coisas que Jim Rohn falava era o seguinte, que a ausência de problemas não é felicidade, porque as pessoas buscam a felicidade na ausência de problemas. E a ausência de problemas não é felicidade. A ausência de problemas é monotonia. A felicidade são problemas bem resolvidos. Então, não deseje menos problemas. Deseje mais capacidade, mais capacitação, mais preparo para resolver os problemas que aparecem no dia a dia. O pessoal me pergunta, Zac, como você consegue ser chamado para tantas coisas para ser gestor? Como você consegue ser chamado para tantas coisas para ser diretor, para ser gerente, para ser sócio? Tem uma explicação bem lógica e básica. Eu aprendi a resolver os problemas. Na realidade, eu aprendi a não me importar com os problemas, a ressignificar os problemas e transformar esses problemas em soluções. Então eu olho para o problema e eu busco a solução. Eu não fico focado no problema, eu foco na solução. Se eu tenho um problema, logo eu preciso encontrar uma solução. E geralmente tem uma solução já que alguém já deu para esse problema. E se for algo novo, mas geralmente não é algo novo, né? Geralmente no mundo do empreendedorismo é algo que alguém já passou. E se essa pessoa passou, ela pode te ensinar algo. Então, eu busco dessa forma, busco principalmente em Deus, né? Peço para Deus muito direcionamento, Deus me direciona. Eu uso o manual de instrução, que é aí o maior best-seller que existe mundial, né? Mais traduzido em todas as línguas, mais vendido no mundo inteiro, que é a Bíblia. É um manual de instrução aí para empreendedorismo. Vocês vão ver eu falando bastante sobre isso, sobre finanças, empreendedorismo. Jesus é o maior coach, maior marqueteiro que já existiu, o maior programador neurolinguístico que já existiu. Então o cara era especialista em todas essas áreas e as pessoas nem sabem. Tá ali na Bíblia. Basta você ler com entendimento, né? Então, desde que eu aprendi a resolver problemas e me capacitar para solucionar o problema das pessoas e não ficar focado no problema, eu parei de fazer o famoso empreendedorismo mimimi. Eu dou desculpa para isso, dou desculpa para aquilo, para justificar um erro ou algo que eu fiz. E aí eu justifico, por quê? Porque eu preciso massagear o meu ego. Eu preciso, não, é verdade, você é um coitadinho, você tá certo nisso. Não, é verdade, continua assim, você tá indo bem. Não, você não tá indo bem, precisa resolver, precisa melhorar, precisa crescer. Saia da zona de conforto e vá para a zona de confronto. Sabe por quê? Porque na zona de conforto existe a estagnação e o comodismo. Já na zona de confronto, você tem crescimento, direcionamento e alinhamento. Vão passar pessoas, assim como eu, na vida de vocês, que vão falar a verdade para vocês, o que vocês precisam ouvir. Vai doer muitas vezes? Vai doer, crescer dói. Mas aí vai trazer um direcionamento, vocês vão olhar e vão falar, uau, era isso que eu precisava, mudou minha vida, mudou minha forma de enxergar as coisas. A partir de hoje eu sou uma nova pessoa, eu enxergo as pessoas de uma outra forma, de uma outra maneira. Saí da mentalidade de reativismo ou inativismo e passei para a mentalidade ativa ou proativa, que é melhor ainda, né? Hoje eu sou uma pessoa proativa, mudou, virou a chave na minha mente. Por quê? Porque as pessoas elas são reativas e aí elas costumam olhar para as pessoas, né? E elas ficam julgando. E elas começam a julgar. E elas começam a apontar o erro. Começam a apontar o defeito. Ao invés de assumir. Assume e reconhece que dói menos. Existem níveis de desenvolvimento neurológico. Níveis de cognição e aprendizado. Que também estão ligados diretamente aos nossos níveis de desenvolvimento empreendedor e financeiro também. As pessoas elas querem crescer na vida, mas elas não entenderam
que elas precisam se desenvolver. Como que eu faço para me desenvolver? Primeiro, eu preciso entender algo básico, algo fundamental, que é o quê? O que é o empreendedorismo? Quem sabe o que é empreendedorismo, manda aí para mim, fala aí, comenta aí. Vocês estão muito quietos, manda alguma coisa aí que eu quero ver. Ó lá, ó, vamos ver aqui. O Ederzão falou aqui, vamos ver as perguntas, ou os comentários, né? Precisa só pergunta, pode ser comentário também, tudo acrescenta aqui, né? O Eder falou o seguinte: as pessoas gastam mais energia para arrumar uma desculpa do que para fazer realmente o que tem que ser feito. Exatamente. É mais fácil, né? Você dar uma desculpa porque você tá na zona de conforto, né? Aí você fala, não, vou dar uma desculpa aqui. Só que ela acaba gastando mais energia, às vezes, porque ela fica buscando uma justificativa, né? Pra justificar aquilo que ela fez. Ou deixou de fazer, né? Pior. E é isso mesmo, Ederzão. Tem toda a razão aí. Vamos lá. Ah, o Eder falou aqui, na onde você guarda a comida, na despensa. Eu tava aqui sofrendo, né? É do inimigo, ele falou. O carro que é ruim, o Adriano falou. Coitado, nada a ver, Adriano. Isso daí é intriga da oposição. Ó, o Felipão entrou aí também. O Lucas. Gabriel Pio. Olha lá, ó. O Eder falou o seguinte, que os mimizentos não aguentam. É isso mesmo. Devemos aprender a aprender. Boa. Quem aprende não depende. Anota isso aí também, ó. Quem aprende não depende. Então pare de depender. Comece a aprender. Hoje eu tava conversando lá com os meus corretores e eu falei o seguinte para eles. Eu falei assim, ó, seguinte, galera. Lá no escritório novo, a gente inaugura entre dia 2 e 4, aí a gente vai começar já as atividades lá no novo escritório. E eu falei para eles o seguinte, falei assim, ó, lá vocês vão dar o treinamento. Na verdade, eu vou agendar o treinamento e chegando na hora, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente pegar o canetão da palavra e vou entregar na mão de um de vocês. E vou falar assim, ó, hoje a gente tem um convidado especial. E vou escolher um aleatoriamente, assim mesmo, porque eu sou bem desse tipo. E eu falei assim, eu não aceito um não como resposta. Vou entregar na mão de vocês e vou falar assim, ó, apresenta aí, dá o treinamento. Hoje é por tua conta. O treinamento é com vocês. E vou entregar na mão da pessoa e a pessoa vai levantar e vai dar o treinamento. E aí o que acontece? Eu vejo o seguinte, que às vezes eu faço perguntas no meio do treinamento de vendas e eles não sabem responder. E aí eles me perguntam por que eu não estou tendo resultado nas vendas. Justamente por isso, porque você está deixando os detalhes passarem. Você está falhando em algum ponto da estrutura de vendas. Então é por isso que você não está tendo sucesso nas suas negociações. Pare de dar desculpas, comece a aprender, como o Eder falou ali. Ou seja, quem aprende não depende. E aí você não precisa ligar para o Zac e falar, Zac, me ajuda, por favor, o que eu faço agora? Não, você aprendeu, então você não depende mais. Então comecem a aprender. Nosso cérebro, falando aqui rapidamente sobre isso, né? Existem alguns níveis, né? A gente tem o neocórtex pré-frontal, né? Isso é neurociência, né? Para quem tá chegando aí agora. Neocórtex ou pré-frontal, né? E aí eu tenho o sistema límbico e eu tenho o cérebro reptiliano, que são esses três tipos aí. São os principais, né? Tem várias regiões, mas essas são as principais, as mais comentadas aí. E até nessa questão do aprendizado, né? Então, no pré-frontal, o que a gente faz? A gente desenha como se a gente estivesse desenhando na areia, né? Escrevendo na areia. Então é muito superficial. É o famoso decorar, é o decoreba. Aí com o passar do tempo você vai treinando, praticando isso. Porque só existem duas formas de gerar hábito. Então as duas formas, anota aí quem está anotando, anota aí que hoje eu estou explodindo tudo aqui, estou derramando um monte de código de ouro para vocês. Ó, matéria de mentoria de 15k, hein? E eu estou passando para vocês aqui gratuitamente. Então aproveita aí, anota tudo. Então só existem duas formas de você gerar um hábito. A primeira é através de repetição e a segunda, forte impacto emocional. Então, quando você não tem muito tempo, às vezes eu uso isso lá com os meus corretores, né, com os meus colaboradores, enfim, todos os negócios nossos aí, eu uso forte impacto emocional muitas vezes. Por quê? Porque eu não tenho muito tempo para passar para eles ali em determinada situação. Aí, às vezes eu uso um forte impacto emocional, mentorados principalmente, né? Tem alguns mentorados meus aqui na live aí também. Uso muito forte impacto emocional, né? Para que fique gravado isso na mente deles de uma forma mais rápida. Adriano mesmo aí, esses tempos atrás, né? Tivemos aí
uma conversa bem animosa, né? Mas no final das contas foi um desbloqueio que eu tava fazendo com ele e foi top demais, né, Adriano? Foi assim, libertador. Então é isso mesmo que acontece, né? Falo do Adriano porque é um irmão, né? É um irmão amado aí que a gente tem tido aí há alguns anos já e tem caminhado comigo, tem crescido muito, né? Então tenho liberdade aí para estar comentando sobre isso também, né? Assim como vários outros, né? Então às vezes eu uso o forte impacto emocional para gerar mais rápido isso daí. É perigoso se você não sabe usar, tá? Então a repetição é mais legal. Então faz aí com mais tempo, então vai fazendo, vai treinando, vai praticando e aí você vai cavando nessa areia chamada sistema límbico, que é o campo da alma, né? Pré-frontal remete ao corpo físico, né? A parte mais da materialização, límbico tá mais ligado à questão da alma, né? Dos sentimentos. Então você vai cavando na areia, né? Vai cavando, vai fazendo, vai repetindo, até que você alcança um negócio chamado cérebro reptiliano, que é o quê? Que é a rocha. Então você começa a bater, daí cravar na rocha. E quando você crava na rocha, aquilo ali nunca mais se apaga da tua memória. E você realmente aprendeu, você aprendeu de verdade. Você não só decorou. Sabe aquela galera que... Vocês com certeza já fizeram isso lá na escola, lá. Talvez não foi só eu, né? Eu acho que vocês fizeram também. Decorar só pra prova, depois você não lembra mais. Tanto se eu perguntar aqui pra alguém, fala aí pra mim, sabe fazer fórmula de Bhaskara? A não ser que você seja um professor de matemática, talvez você não vai saber, né? Sabe figuras de linguagem? Talvez você não saiba. Eu gosto de português, então eu sei bastante, né? Mas talvez você não saiba. Por quê? Porque só decorou pra prova, não aprendeu de fato. Agora, quando você aprende algo, você nunca mais esquece. Como andar de bicicleta, como dirigir um carro, por exemplo. Fica anos, como tocar um instrumento, né? Por quê? Porque houve muita repetição. Então o hábito se desenvolve dessa forma. E diferente do que as pessoas falam, deixa eu só tomar molhar o bico aqui. Diferente do que as pessoas falam, um hábito ele não se forma em 90 dias, tá, galera? Um hábito ele começa a se formar em 90 dias, a partir de 90 dias. Em 21 dias, a galera fala que é em 21, perdão. A galera fala que em 21 dias começa se forma um hábito. Não, ele começa a se formar a partir de 21 dias, tá? Isso, pesquisas realizadas, né, demonstram isso, tá? Isso é neurociência. Então, a gente sabe aí que a partir de 21 dias começa a se desenvolver um novo hábito na pessoa, mas ele leva de 3 meses, 90 dias, né, a 6 meses para se desenvolver totalmente. Então você precisa aí de um certo tempo aí para você estar desenvolvendo esse hábito e muita repetição para que gere um real aprendizado. Por que eu falo para vocês escreverem? Porque você está ativando a maior quantidade de... você está ativando a maior quantidade de sentidos, né? Você está vendo a visão, né? Você está ouvindo, então você está ativando a audição. Você está escrevendo, né? Você está materializando aquilo que está entrando, você já está materializando, então você já está tirando do campo da mente e trazendo para o papel. Eu vou falar sobre isso também daqui a pouquinho, né? Sobre como você trazer os sonhos, né, até você transformar isso em um projeto empreendedor. Legal, vou falar ainda hoje. Se você ficar aí até o final, vai ter esse bônus aí para você também. Não deixem eu esquecer, inclusive, que eu não anotei nada. Vocês viram que eu só vou falando. Isso é aprender, né? Quando você aprende, você não precisa ficar consultando um pedaço de papel. Tá tudo aqui, né? Isso chama conhecimento intrínseco, né? Quando você recebe uma informação, anotem aí. Existe um tripé aí nisso também no conhecimento. Um tripézinho aí no conhecimento. Informação, conhecimento e sabedoria. O que é informação? É aquilo que eu recebo. O que significa informação? Aquilo que está sendo formado dentro. Então, informação. Dentro, formação, gerado. Então, aquilo que está sendo gerado dentro, informação. E aí você recebe essa informação. Você vai fazer o quê? Você vai ou escutar ou você vai ouvir. Você tem duas opções. Se escutar, vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. Se ouvir, vai guardar no coração. E quando você retém no coração, ele se transforma em conhecimento. Ele passa de ser um conhecimento extrínseco, ou seja, aquilo que não fazia parte de você, e agora se transforma em conhecimento intrínseco e faz parte de você. E aí você começa a fluir nisso. E quando você começa a fluir nisso, você pratica algo chamado sabedoria. A sabedoria é o conhecimento colocado em prática. Quando você começa a colocar em prática todo o conhecimento que você adquiriu,
você começa a exercer e exercitar o processo da sabedoria. Então, o que Salomão, por exemplo, pediu? Foi: Deus, me dá a capacitação, a capacidade de colocar em prática tudo aquilo que o Senhor me revelar, tudo aquilo que o Senhor me der como conhecimento, para que eu coloque em prática. E isso é a verdadeira sabedoria, você colocar em prática tudo aquilo que você conhece, que é aquilo que você obtém de conhecimento, legal? Então você não precisa daí ficar consultando um pedaço de papel, mas quanto mais você ativa, né, esses sentidos, mais você aprende. Vamos lá. Tolo dá opinião, sabe dar conselho. Adriano repetiu ali. Legal, show de bola. John entrou também. Linda, Rafa, Júnior. Ó, o Éder era o chefe dos mimizentos, ele falou, mas foi curado. Provavelmente muita bordoada, né, Éder? O Éder é nosso professor lá no Instituto, junto com a gente lá, de empreendedorismo também, faz parte do conselho diretivo, junto com a gente lá no Instituto Futuro da Excelência. Inclusive, galera, ajudem, entrem lá também no Instagram do Futuro da Excelência e dá uma moral lá pra galera, porque é um projeto social que a gente tem desenvolvido lá, junto a esses jovens, e a gente tem levado conhecimento para esses jovens também, de uma forma gratuita, né? E eles vão lá, eles têm aulas todos os dias de inglês, espanhol, política, desenvolvimento pessoal, empreendedorismo, finanças, tudo isso, né? Eles têm de forma gratuita, Muay Thai, né? Artes marciais também, de forma gratuita lá. Então, ajudem nesse projeto aí que é bem top. Inclusive, estamos procurando parceiros aí para esse projeto também. Se você é empreendedor aí, pode fazer parte desse projeto também, ajudando a gente lá. Mimimi atrás de vida, o Adriano falou. Éder, a desculpa não para os outros e sim para nós mesmos, exatamente. O Júnior, a ausência de problemas chama-se tédio. Boa. Quanto mais problemas você resolve, mais você ganha. Exatamente, Júnior. É isso que eu ia falar ali. O pessoal me pergunta, né? Aquela hora eu comecei falando sobre isso. Inclusive, o Júnior mesmo é meu sócio em alguns negócios aí que a gente tem juntos. E por que a gente, um cara já bem sucedido, né? Que já tem várias empresas, resolve fazer sociedade com um cara que está chegando agora na empresa dele. Inclusive, as pessoas me perguntam: quantos anos você tem lá de estilar agora, quantos anos você está na empresa, porque todo mundo que chega novo, né, pergunta, tem essa curiosidade. Nossa, você está quantos anos? 5? 6? 7? Eu falo: não, eu tô há 5 meses, só que eu aprendi algo, eu aprendi quem eu sou, eu aprendi a minha verdadeira identidade. Então, eu tenho um negócio chamado posicionamento, então eu me posiciono. E quanto mais conhecimento você tem agregado ao seu tempo, ou seja, mais habilidades, mais competências você desenvolve para se tornar um empreendedor sem mimimi, mais dinheiro você ganha, porque você é recompensado pela quantidade de conhecimento agregado ao seu tempo. Pois eu posso explicar isso mais em uma outra live aí. Mas faz todo sentido com o nosso nível de desenvolvimento empreendedor. Vamos ver o que mais aqui que vocês escreveram aí. Pode ir mandando, galera. Vai mandando aí que eu vou falando aqui. Empreendedor é resolver problemas? Não. Empreendedor não é resolver problemas. Empreendedor, ou quem escreveu aqui foi o Rafa, né? O Rafa tá na live aí, hein, Rafa? Se ainda estiver na live, né? A gente já tô te respondendo aqui. O empreendedor o que é ser empreendedor? É desenvolver algo em algum lugar. Você se desenvolver, né, em algo ou ajudar alguma empresa, algum projeto a se desenvolver. Então, quando você está em desenvolvimento, né, você está em processo de empreendedorismo e logo você vem a ser um empreendedor. Eu vou explicar daqui a pouquinho aqui, mostrando para vocês os níveis de empreendedorismo e de desenvolvimento empreendedor, tá? Aí vai ficar mais claro isso daí. Mas não é só resolver problemas, mas faz parte, tá? Quanto mais capacidade você adquirir aí, competências, habilidades, mais bem sucedido você vai ser aí no ramo do empreendedorismo. Dicas para começar a empreender: comece, né? Inicie, né? Para você iniciar um projeto empreendedor, né? Eu vou falar daqui a pouquinho, basta você tirar tudo que está aqui na sua mente e materializar. Começa com um sonho, e aí esse sonho se transforma em uma ideia, e essa ideia você traz para o papel, coloca com um objetivo. Daqui a pouquinho eu já falo sobre isso daí. Então, só quero ver aqui mais, tem mais coisa aqui. Empreender é realizar
projetos e iniciativa de apresentar novas mudanças. Boa, Natália, é isso mesmo. Empreender é o que eu acabei de falar aqui agora, né? Realizar projetos e iniciativa de apresentar novas mudanças. Boa, é isso mesmo. Isso é empreendedorismo. Boa, o Júnior falou que estava ali. Forte impacto é massa. O Adriano gostou do forte impacto. Isso mesmo. Ederzão, eu nem estudava. O que é fórmula? Reformula aí, Adriano, para eu entender o que você quis dizer. Só conheço a fórmula de lançamento, o Adri falou. Monstro, o Adri fala monstro. Adriano, amo escrever, aprendi com o Zac. Boa. Aí, ó. Só ideia de milhão. Tô aqui. O Rafa, boa, Rafa. Tá aí ainda, né? Oi, Bruna. A Bruna fala, escreve aí, Bruna. O que você quer falar aí? Pode falar. Como começar sem capital, o Éder falou aqui. Então, Éder, uma das coisas que a galera... Eu vou responder aqui do Júnior já. Rafa, só diz aí pra mim se você se respondeu a sua pergunta. O Adriano estava falando da fórmula de Bhaskara. Ah, o Adriano estava falando da fórmula de Bhaskara. A Bruna me soprou aqui. Né? A Bruna tá de minha backstage aqui. Ela soprou pra mim que... o Adriano falou da fórmula de Bhaskara, que a fórmula de Bhaskara nem sabe o que é, né? Mas provavelmente você estudou lá na escola. Hein, Rafa, me fala aí se ficou claro aí a questão do empreendedorismo, né? Essa questão do empreendedorismo aí, se ficou clara para você, que empreender é realizar, né? Projetos, novos projetos, a iniciativa de apresentar novas mudanças, seja no seu negócio ou em algum negócio que você faz parte. Por exemplo, na empresa hoje que eu entrei, né, na Estelar, eu tô inserindo e colocando várias coisas novas, né? A gente criou vários PDFs de treinamentos, inclusive coloquei lá várias coisas, trouxe uma estrutura que eu tinha para o meu negócio, de uma imobiliária que eu estava abrindo, porque eu estou abrindo junto, né, esse terceiro escritório da empresa. Então eu trouxe e mostrei, apresentei, então eu trouxe inovação para dentro da empresa, né, em algumas coisas que estavam sendo feitas, algumas coisas que já tinha ideia, né, eles já tinham escrito, mas não tinha sido tirado do papel, e também trouxe algumas coisas novas. Então é isso aí, né, método de treinamento. Então isso é empreender. Então lá também não necessariamente eu preciso ser um empresário. Uma coisa que legal, galera, para vocês anotem aí, todo empresário é um empreendedor, mas nem todo empreendedor é um empresário. Pegaram? Todo empresário é um empreendedor, mas nem todo empreendedor é um empresário. O Rafa falou que esclareceu bem. Boa, Rafa. Show de bola. O importante é vocês entenderem aí, né, como funcionam as coisas. Eu vou responder a do Júnior aqui primeiro, Éder, e daí eu já te falo aí sobre a sua. O Júnior perguntou ali, dica para começar a empreender, né? Então, primeira dica, antes de eu falar lá no final, eu vou falar sobre as etapas ali, mas a primeira dica é comece, inicie, né? Não importa como, mas inicie. E aí depois não desista. Essa é a peça fundamental, a chave. Inclusive hoje eu falei na sacada diária lá, quem acompanha a sacada diária, eu falei sobre isso. Então comece, não importa como, não importa quanto você tem, né? Até o Ederzão perguntou ali, como começar sem capital? Use a criatividade. Muitas vezes eu já comecei sem capital. Vou contar rapidamente para vocês como eu comecei no empreendedorismo, porque antes eu era funcionário, tal, né, como muitos aqui com certeza, né, eram ou até são ainda, porque daí a galera pensa assim, não, eu não sou empreendedor, então eu não vou entrar na live. Já começou aí o mimimi, tá perdendo aqui, porque você como um colaborador, você pode ser também um empreendedor, né, não sei quantos aqui sabem disso, mas você pode sim. Né, eu até falei aí do empresário, né? Todo empresário é um empreendedor, mas nem todo empreendedor é um empresário. Por quê? Porque você pode ser um colaborador na sua empresa e ser um empreendedor. Porque existem níveis de desenvolvimento. O empresário é só um nível bem alto de desenvolvimento do empreendedorismo, né? E da sua capacidade como um empreendedor. Mas ele não é o empreendedorismo em si. Empreendedorismo é muito mais que isso. Né? Então, para você começar sem capital, basta você usar a criatividade. Eu peguei, quando eu comecei, até alguns de vocês já conhecem, já ouviram falar, na Rinode, né? Hoje eu tenho ainda, né? A gente tem ainda a franquia lá, a gente manteve ativa, né? Na verdade, a gente reativou depois de um tempo.
E a gente continua tendo os produtos, a gente gosta, né? Eu tenho vários perfumes lá. Presentei os meus corretores que entram com um perfume. Toda vez que algum corretor novo entra, eu dou um perfume, né, de presente aí. Então contei, ixi, agora me lasquei, né? Agora vou ter que dar porque eu não dei ainda. Enfim, voltando para a questão, então quando eu comecei na Rinode, eu comecei sem nada. Na verdade foi no pior momento da minha vida. Assim, mim e da Bruna, né? A gente tinha casado, recém, né? Tipo assim, era novo ainda de casado. E aí a gente tinha tentado algumas coisas e não tinha dado certo. E aí a gente tava um tempo assim que a gente ficou um mês sem luz em casa, né? Tô abrindo algo bem nosso mesmo, bem íntimo nosso aqui pra vocês. Quem conhece mais a gente aí já sabe dessa história. Quem ainda não conhece vai saber agora. Então a gente ficou um mês sem luz em casa e a gente comia farinha com ovo, né? Ó, o Marcelo aí já. Ô, Paulina, eu vou te dar o teu perfume, tá? É que você entrou ontem também, né, homem? Daí ainda não deu tempo. Mas já dei 2 livros pro Paulina aí de presente, né? Marcelo entrou aí, eu já dei pra ele os 2 livros aí e já pegou bastante conteúdo aí também, né? E voltando aqui, ó, a história, né? Então, e é uma história real, tá? A história da nossa vida. E a gente ficou aí um mês sem luz em casa, né? E a gente, o mais legal, né? Eu falo assim que Deus cuida até nos detalhes, né? Porque a gente tava sem luz em casa, mas tinha um poste, né? Que do condomínio, assim, que era virado pro estacionamento, a nossa janela, e era aquelas janelonas, e tinha um poste bem de frente. Aí a gente abria a cortina e ficava com a luz do poste. Então, foi algo assim até inusitado, né? Que daí a gente falou, nossa, mas a gente não dá valor às vezes para as coisas, né? Mas olha só o que Deus preparou pra gente. E a gente ficou aí, né, um tempo sem comida quase, né? Não passamos fome, mas comendo farinha com ovo e café, né? E eu gosto muito, né? Mas aquele tempo, um mês comendo só isso, foi judiado. E aí, um belo dia, me apresentaram um negócio chamado Rinode. E aí eu peguei e falei, vou conhecer esse negócio aí, né? E aí eu peguei e fui lá, fui na apresentação. O cara falou, pra você começar, você tem que fazer isso, vender, nananana. Eu peguei e falei, beleza, vou meter a cara nesse negócio. Eu peguei e falei assim, o que eu preciso fazer? Ele falou assim, cara, você precisa falar isso, falar que é um perfume importado, nananana. Falei, beleza, é isso aí que eu vou fazer. Aí eu liguei, entrei em contato com vários amigos meus, pode ser até que algum de vocês já tenha recebido o contato meu lá. E eu falei assim, cara, eu descobri um negócio aqui, um perfume aí que tem, né, é muito mais barato que no shopping, praticamente a mesma fragrância lá do shopping, e ela é muito mais barato, muito mais em conta. Aí a pessoa falava, e se não for igual? Eu falei assim, não, você só precisa gostar. Se você gostar, já vale a pena, não vale? Vale. Então tá bom, se você gostar, quanto você vai querer ficar? Eu fico com 1, fico com 2. E dessa forma, em 5 dias, sem dinheiro no bolso, sem mostruário, sem nada, eu vendi R$3.500. E aí eu já fui, fiz o pedido, emprestei o cartão de crédito do meu cunhado, passei lá em 10 vezes no cartão de crédito, se eu não me engano, na época. Não, perdão, foi em 3 ou 4 vezes, mas eu já tinha ganhado tudo isso, né? Já tinha vendido mais, era 2.200 na época, R$2.000 o kit, eu vendi 3.500 em 5 dias sem dinheiro no bolso. Então eu falo assim, quem quer dá resultado, quem não quer dá desculpa, né? Então é isso aí. O pessoal tá perguntando aqui, dica de um livro sobre empreendedorismo para quem tá começando. O Éder falou Geração de Valor 1, 2 e 3, Mais Esperto que o Diabo. Eu recomendo os meus livros. Para quem tá começando, os meus livros. Aí depois eu disponibilizo para vocês aí. Em breve eu vou estar disponibilizando aí gratuitamente os livros também. Para quem já é meu mentorado, já recebeu. Para quem é meu aluno ou faz consultoria comigo ou é meu colaborador aí em alguns dos nossos negócios, já recebeu os livros também de presente, mas pra galera aí eu vou estar liberando aí em breve também, né? Show, li o do Napoleon Hill, acho que mas os do Flávio Augusto ainda não, vou ler. Legal, Rafa, isso aí. Conhecimento, né? Adquirir conhecimento. Então, respondeu a sua pergunta, Ederzão? Então foi assim que eu comecei sem capital. Então, na verdade, a falta de dinheiro é só uma objeção, né? É uma das maiores objeções da humanidade. Deixa eu só ver aqui como é que tá o tempo. 20h45, já passaram 45 minutos, parece que foi 10 minutos, né? Então, estamos caminhando aí já para a parte final da live e passou muito rápido, né? Não sei se para vocês, mas para mim passou muito rápido. Tá sendo bem top. Inclusive o Éder vai estar comigo, né? Eu vou contar aqui, não devia contar, né? Devia ser surpresa, né, Éder? Mas eu já tô entregando aí que o Éder vai estar comigo aí nas próximas lives, né? Inclusive eu vou estar trazendo
O Éder, acho que daqui umas 3, 4 lives aí já vai estar comigo aí, né, Éder? Hoje acabou não dando certo aí, mas a gente vai fazer aí pras próximas, né? Vamos fazer junto uma live aí pra vocês, explodir tudo, né? É isso mesmo, quem quer faz, quem não quer dá desculpa. É o que eu comecei falando pra vocês. Por que que eu falo do empreendedorismo sem mimimi? Porque se você ficar dando desculpa, eu não tenho tempo. Sabe o que que é falta de tempo? Falta de prioridade. Se você não tem prioridade, você não vai ter tempo mesmo. Nunca vai ter tempo para fazer nada, né? Mas eu não tenho dinheiro. Falta de prioridade. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Se eu ligasse para vocês 3 horas da manhã, se eu falasse assim primeiro, né? Falasse, ó, o que que você vai fazer 3 horas da manhã? Vou dormir, vou descansar. Consegue me ajudar a fazer uma mudança 3 horas da manhã? Talvez você falasse que não. Não tenho tempo. Vou estar dormindo, vou estar descansando. Mas se eu ligasse para você 3 horas da manhã e falasse assim, cara, acabei de ganhar na Mega Sena e eu vou te dar R$1 milhão de presente. Só que você tem que vir agora aqui em casa. Quem vinha? Manda aí pra mim. Fala aí quem vinha. Quem vinha pra casa, aqui na minha casa, 3 horas da manhã buscar o prêmio? Mesmo não tendo tempo. Escreve aí pra mim. Eu ia. E a falta de dinheiro. O pessoal fala, não faço por falta de dinheiro. Mas e quando morre uma pessoa, um ente querido, em outra cidade e você não tem grana? Você não dá um jeito? E outra situação. Se eu chegasse com o meu carro, falasse, meu carro vale entre 50 e 60 mil aí, eu fizesse pra vocês hoje. Olha lá, todo mundo, eu ia fácil, ó. Todo mundo ia, né? E a mesma coisa do carro, né? Talvez muitos de vocês hoje não tenham aqui 10, 15 mil reais. Mas se eu falasse assim, meu carro vale 60 mil. Esquece que é um Peugeot, tá? Porque senão daí o cara fala, um Peugeot. Mas é um Peugeot top. Se vocês olharem aí nos meus stories, vocês vão ver que é um carro top. Vale aí entre 50 e 60 mil. Aí você chega e fala assim, eu chego pra vocês e falo assim, 15 mil eu entrego pra vocês. Só que você tem que me arranjar o dinheiro até amanhã. E aí, você dava um jeito ou não? Dava um jeito de arrumar o dinheiro? Quem dava um jeito? Fala aí pra mim. Então, falta de tempo, falta de dinheiro. Mas é minha esposa. A culpa é da minha esposa. Claro, é mais fácil culpar a esposa. A culpa é do meu esposo. É mais fácil culpar o esposo. Gasta menos energia, né? Então, é bem isso que acontece. O pessoal tá gostando aí. Então, assim, galera, manda aí, né, taca o dedo nesse aviãozinho, manda aí para 5 amigos, para que eles possam vir também conhecer, vai ficar gravado aí depois a live, né, vai ao ar aí também, não sei se vai já ao ar ou vai ficar depois, o Júnior já falou que compra, o Rafa já dava um jeito, o Éder ali gostou, né, então assim, com certeza o pessoal daria um jeito, né, vai fazer alguma coisa, então... Quem quer realmente faz, né? Faz acontecer e não tem, é só uma objeção, ó. Aí já começou, a culpa é do Bolsonaro, para. A culpa é do Bolsonaro. Mas é isso mesmo, é mais fácil culpar os outros, né? Do que assumir a culpa. É bem isso mesmo. Então, pessoal, vou entregar aqui pra vocês como tá chegando, ó. Eu tô metendo o dedo aqui, tô acostumado aí com a mão direita. Ó lá, a gente tá chegando a 49. Os últimos 11 minutos aí de live. Se tiver mais alguma pergunta, alguma coisa, manda aí pra mim, mas eu vou passar aqui pra vocês algumas coisas que eu falei que ia passar ali pra vocês. Então, anote aí o passo a passo de como você chegar até você realizar um projeto empreendedor. Muitas pessoas não sabem como realizar um projeto empreendedor, por isso que você não consegue realizar. Se você não sabe o que é ser um empreendedor, dificilmente você vai conseguir ser um empreendedor. Se você não sabe empreender, dificilmente você vai conseguir empreender, porque você precisa ter capacidade, precisa ter capacitação e precisa ter as competências e habilidades voltadas para essa área. Brianzão chegando aí, Brian. Manda aí já para uns 5 amigos teus aí, já chega já metendo o dedo no aviãozinho aí. Pra chamar essa galera mimizenta pra cá, pra essa live. Tinha muito... e o mais legal de tudo, né, galera? Vocês viram quem que tá aqui na live? Só pessoas que não são mimizentas. Cadê os mimizentos dessa live? Vão ouvir aí depois, durante a semana. Vocês têm uma incumbência aí. Eu até coloco aí na mão de vocês para que vocês distribuam essa live aí. Manda pra galera, compartilha com os amigos. Por quê?
para que o algoritmo entenda que esse conteúdo é relevante também. Dá o like aí, já mete o dedinho no like se você não meteu o dedo aí, né? Para que o algoritmo entenda que tem relevância esse conteúdo e que as pessoas recebam também esse conteúdo, porque elas precisam. Olha quanto de coisa legal que eu passei hoje aqui e que muitas pessoas não sabem. Até passei isso daqui, eu passei pro Brian aí, inclusive, né, Brian? Passei para você esse passo a passo que eu vou passar agora. Pega papel e caneta aí, se você ainda não tá anotando, já devia, se não, olha lá, o mimizento, a Bruna falou aí, eu acho que é o Brian que é mimizento que você falou, Bruna? A Bruna tá falando, chamando alguém de mimizento aí. Então, pega papel e caneta aí e anota. Uma das características das pessoas de sucesso é anotar as coisas, tá? Então anota aí. Primeiro, eu preciso pegar esse sonho e transformar em uma ideia, tá? Quando eu transformo esse sonho em uma ideia, eu preciso agora tirar ele do campo do pensamento, do campo da mente, tá? Porque quando eu tenho um sonho, ele é apenas um sonho. Aí eu começo a ter pensamentos a respeito desse sonho, só para vocês entenderem o que é a ideia. É pensamentos a respeito de algo, ou seja, desses sonhos. Então, logo eu desenvolvo ideias a respeito desse sonho, tá? Tenho o sonho, vou dar um exemplo. Tenho o sonho de ser um empreendedor no ramo imobiliário, né? Mas o que eu preciso para empreender no ramo imobiliário? Ah, legal, eu preciso fazer o Cresce, eu preciso abrir uma imobiliária ou entrar em alguma imobiliária. No meu caso, eu uni forças aí com uma estrutura já existente no mercado, que é a Estelar Imóveis, uma empresa top, já com um know-how aí de quase 9 anos de mercado, né? Um nome, então gera autoridade também para o meu negócio. Ao invés de abrir sozinho, eu estou abrindo com eles o escritório. Gerou muito mais velocidade e tração para o meu negócio, né? Mas antes disso eu tive uma ideia, fui pensando sobre isso, né? E aí você faz o quê? Você pega essas ideias e você coloca no papel os objetivos, começa a traçar objetivos, começa a colocar no papel. Isso chama objetivos. E como que você faz para colocar objetivos? Quero ser corretor de imóveis. Para isso preciso fazer tal coisa. Preciso fazer tal coisa. Isso ainda não é meta, tá? Como que você faz para criar metas com relação aos seus objetivos, né? Eu falo para vocês, não coloca muito objetivo de uma vez só, porque senão você vai se perder e precisa foco para você ser um empreendedor de alto impacto, você precisa ter foco. Zac, mas você falou que tem vários negócios e pessoas gerindo cada negócio, né? E a gente está preparando uma estrutura em cada negócio para que as pessoas possam gerir junto com a gente os negócios, né? Inclusive na imobiliária, já estou preparando gestores. Todo mundo que entra comigo já entra com perfil de gestor. Então eu já começo a preparar desde o primeiro dia essa pessoa para ser um gestor lá no futuro. Então é isso que precisa fazer. Mas, voltando aqui, foco, objetivo. Pega um negócio, um por vez, né? E aí você desenvolve. Aí traça uma meta com relação a isso. Como que eu traço uma meta? Pode anotar aí, anota aí, SMART. S-M-A-R-T. O que significa isso? SMART significa específico. O M, né, o S do SMART significa específico. Aí tem um E aí antes do S, tá? É só para vocês lembrarem, SMART, né? O E antes do S, específico. Daí o M é de mensurável. Precisa ser mensurável, ou seja, você precisa enxergar isso. Saber que é possível. Ah, não, eu nunca pensei em 1 milhão, então você nunca vai ter 1 milhão. Simples assim. Precisa ser o que também? Atingível. Né? Falamos do S, falamos do M, falando do A. Atingível, ou seja, você precisa saber como que você vai fazer para chegar lá, tem que ter métrica. Se você não consegue medir, você não consegue mensurar. Então você precisa ser atingível. Ah, quero ganhar 10 milhões por mês, tá, mas o que você vai fazer para isso? Precisa ser atingível. Mas 10 mil é mais fácil, então começa a fazer algo atingível. Aí vem o que mais? O R. O R é relevante. Qual é o grau de relevância? Eu estou fazendo por ego ou eu estou fazendo porque realmente tem relevância para as pessoas e para mim? E aí o T é o que? Temporal. Precisa ter um dia, mês, ano e hora para acontecer. Ano, mês, dia e hora para acontecer. Que nem eu já determinei
a minha aposentadoria. A minha aposentadoria vai ser no dia 9 de junho, ou seja, no dia do meu aniversário, certo? De 50 anos. Ou seja, daqui a mais 14 anos aí pra... 14 anos não, olha lá, 9 anos... isso? Olha lá, tô perdido aqui. 14 anos pra frente, isso mesmo. Daqui a mais 14, quase 15 anos aí pra frente. Então, é nessa data que vai ser a minha aposentadoria. Já tenho marcado lá o dia, mês, ano e horário para acontecer. Até meia-noite desse dia. Então, ali vai começar a minha aposentadoria. Então, você precisa ser específico, mensurável, atingível, relevante e temporal. Vocês viram que eu não tô lendo nada disso, né? Eu entrego isso aqui na mentoria também pra galera, em todos os treinamentos. Então, e eu não leio nada disso. Por quê? Porque eu aprendi a aprender. Então, comece a repetir, repetição, eu anoto muito. Eu tenho tudo isso aqui que eu falo pra vocês anotado. Eu anotei tudo isso e reli várias vezes. 18 horas, às vezes, de estudo por dia no começo. Né? Até 20 horas aí por dia, às vezes no começo aí. Né? Mas hoje eu tenho isso como conhecimento intrínseco. Pegaram, né? A sequência aí top, né? Então, isso aí que eu tinha prometido pra vocês. O que mais que eu prometi, galera? Eu falei pra vocês mais alguma coisa aí que eu ia passar também. Quem anotou que eu ia passar aí? Ó, o Rafa tá perguntando quando acontecem as lives. As lives são todas as quartas-feiras, Rafa. E tá curtindo? Tá gostando, Rafa? Falou que conheceu hoje. Olha que top, galera. Conheceu hoje, chegou hoje aqui e já tá aí com a gente. Show de bola, né? Chegando na primeira live aí. Você gostou, Rafa, da live? Entrou mais um Rafa agora, o Rafa Navarro. Acabou de entrar. Fala, Rafael Navarro. Seja bem-vindo. Cássia também entrou aí. Essa live depois eu vou disponibilizar ela para vocês, tá, galera? Quem entrou aí depois pode ter acesso depois aí à live, eu vou deixar ela disponível. Mas a live é legal no ao vivo aqui, porque vocês conseguem tirar dúvidas, perguntar igual vocês perguntarem. Ó, o Rafa falou que tá gostando, chegou hoje, me conheceu hoje e tá curtindo aí a live. Show de bola. Manda pros teus amigos aí, Rafa, pra quem precisa parar de ser mimimi no empreendedorismo, né? E começar a empreender com alto impacto, né? Eu trabalho com empreendedorismo de alto impacto, então isso gera muitos resultados aí positivos, né? Alguns resultados que eu já tive no mercado, no meu mercado, foram uma negociação de 30 milhões, né? Que eu participei aí de um prédio, foi a maior negociação até hoje da minha vida, né? 30 milhões de reais em um único negócio. Teve outras negociações também, 4 imóveis no mesmo dia para um único cliente à vista, né? Para um investidor da minha empresa, tem uma empresa também de investimentos imobiliários, né? Então tem alguns números aí bem interessantes, né? Três imóveis em um único final de semana também. Então, galera, tá chegando ao final da live, né? Agradeço a todos vocês. Antes que caia, vou me despedir aqui, né? Deus abençoe a todos vocês. E é isso aí, galera. Vamos pra cima. Parem de ser mimimi, né? Quem ainda é mimimi, pare de ser mimimi. E vamos pra cima, vamos explodir tudo, né? Lembre que sucesso é uma questão de decisão, né? Hoje eu expliquei um pouquinho mais sobre decisão e condição. Então quando eu falar isso, vocês sabem agora que é para vocês pararem de ser mimimi e decidirem, não importa quanto dinheiro você tem, não importa as tuas condições, comece a viver por decisões e vai pra cima, que é sucesso. Só existem duas formas de você não prosperar na vida, que é uma não começando, a outra não desistindo. E bora pra cima, Deus abençoe a todos vocês. Um abraço e até quarta-feira que vem, 19h59, mais uma live com a participação aí. Uma participação, não vou falar quem é, vocês vão descobrir. Um convidado especial aí, cara top também, meu parceiraço. Tava hoje vendo uma panameira aí, quem acompanha as stories dele sabe de quem que eu tô falando. Meu irmãozão aí também, né, parceiro de negócios em algum dos negócios que a gente tem. Né, e vai estar comigo na quarta-feira que vem, às 19h59. Toda quarta-feira, às 19h59. Se você não segue ainda lá no Instagram, entra lá não segue no Instagram. Ó, segue no Instagram, tá aqui, né? Mas se você ainda não me segue nas sacadas diárias dos meus stories do Instagram, né? Praticamente todo dia eu tô mandando uma sacada diária lá pra vocês. Códigos top aí, pesados, como diz o professor Éder aí, né? Coisas top para vocês, coisas diferentes do que são falados por aí. Tenho também, aproveitando aqui, uma vaga aí ainda de mentoria, né? Pela manhã aí,
Quem quiser saber aí mais sobre isso, como funciona esse processo de mentoria, a gente está com a agenda cheia, mas ainda liberei mais uma vaga aí para quem quiser participar desse processo. Então me chama no PV aí que a gente vai conversar. Embora em breve aí tem mais novidades para vocês. E olha que legal, a galera não me cortou ainda, é porque o Instagram ainda tá achando que eu tenho relevância, ó, já tá começando a ficar legal o negócio aí. Deus abençoe a todos, conto com a ajuda de vocês aí para fazer essa mensagem chegar a mais pessoas. Deus abençoe e é nóis. Galera, tem galera aqui ainda? Vamos fazer um print aí, quem ficou aí ainda? Me marca aí, galera. Me marca aí. Eu vou repostar lá no meu Stories. Falou? Deus abençoe. Agora eu vou mesmo. Fui.